Provavelmente você é um interessado em geografia, portanto, muitos dos fatos que vamos dizer aqui você já deve saber. No entanto, alguns fatos ainda confundem algumas pessoas. Bora para eles? O Reino Unido e a Grã-Bretanha não são a mesma coisa. A Grã-Bretanha é o nome da ilha separada do continente europeu pelo Canal da Mancha e pelo Mar do Norte. Compreende as nações da Inglaterra, Escócia e País de Gales, e não incluem a Irlanda do Norte. Apenas o Reino Unido inclui. Falando nela, a Grã-Bretanha é a terceira ilha mais populosa do mundo. A pequena e velha Britânia tem a população de cerca de 66 milhões de habitantes. Holanda não é o nome de um país. Países Baixos é o nome oficial, ou Netherlands. O país, na verdade, possui 12 províncias, enquanto Holanda refere-se a apenas 2 províncias. Holanda do Norte e Holanda do Sul. E a língua oficial não é o holandês, e sim o neerlandês. Islândia não é feita de gelo, como o próprio nome diz. Tem muito mais paisagens exuberantes, como vulcões, geysers, fontes termais, campos de lava, praias de areia preta, montanhas cobertas de neve e impressionantes cachoeiras. É realmente um dos países mais belos do mundo. Irã não é realmente quente o tempo todo. Em janeiro e fevereiro, o antigo reino da Pérsia pode ter temperaturas tão baixas quanto 4 graus Celsius. A Groenlândia não é tão grande como parece no mapa. A Groenlândia é distorcida em um mapa tradicional e é realmente muito menor do que parece, mas ainda assim é enorme. No caso, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, não é a Austrália, que é tecnicamente um continente. Uma ilha é uma massa de terra que é inteiramente cercado por água e também menor que um continente. Nessa definição, a Austrália não pode ser uma ilha, porque ela já se tornou um continente. A Groenlândia não é um país independente. A Groenlândia é um estado autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca. E embora goste muito de ser autônomo, isso não significa independente. O Texas não é o maior estado americano. O estado do Texas tem aproximadamente 678 mil quilômetros quadrados, enquanto o Alasca tem 1,5 milhões de quilômetros quadrados, o que é o dobro. O Monte Everest não é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Calma, o Monte Chimborazo no Equador está mais distante em relação ao centro da Terra do que o Monte Everest, pelo fato de ele estar na linha do Equador. O Monte Everest é o mais alto em relação ao nível do mar. Antártica é, na verdade, o continente mais seco da Terra, não é a África. Um deserto é definido como seco por ser uma área que tem muito pouca chuva. Portanto, a Antártica é, na verdade, o maior deserto do mundo. E sim, eu falei Antártica. As pirâmides de Gizé não estão no meio do deserto. Muitas pessoas acreditam que uma visita às pirâmides de Gizé requerem uma longa caminhada no deserto egípcio, quando na verdade é uma viagem bastante fácil no centro da cidade do Cairo até as pirâmides. A Noruega tem o segundo maior litoral do mundo, mas as pessoas assumiriam que um país gigantesco como a Austrália, os Estados Unidos ou a Rússia pode ter o litoral enorme, quando na verdade é a Noruega atrás apenas do Canadá. Java é a ilha mais populosa do mundo, em cerca de 150 milhões de habitantes. A ilha de Java é de longe a mais populosa do mundo. Lar da megacidade Jakarta, capital da Indonésia. Só uma curiosidade, o vírus zumbi da série The Last of Us se originou na cidade antes de se espalhar pelo mundo. A Califórnia é realmente mais populosa do que todo o Canadá. O espanhol é a segunda língua nativa mais falada do mundo, atrás apenas do mandarim e não do inglês. Embora seja o país mais populoso do mundo, a China não tem nenhuma cidade entre as 5 mais populosas do mundo. Agora é insano, sabia que a Coreia do Norte e a Finlândia são separadas por apenas um país? Rússia. O México não é tecnicamente ao sul dos Estados Unidos, embora possa parecer um pouco contraintuitivo. 11 dos estados americanos têm terras mais ao sul do que o ponto mais ao norte do México. Vou explicar. Em parte do Texas, por exemplo, a fronteira do México é melhor descrita como estando a oeste. O Afeganistão está geograficamente mais sul da Ásia do que Oriente Médio e está mais perto de Mumbai, na Índia, do que do Iraque ou Iêmen. O Egito não está localizado na África.
Calma, com certeza o Egito faz parte do continente africano, mas é tecnicamente considerado um país transcontinental, porque na verdade há uma pequena península no Egito que atravessa o canal de Suez, que é a linha que divide a Ásia da África. É mais ou menos o que acontece com a Turquia, um país transcontinental. E por último, mas não menos importante, o nosso Brasil verde e amarelo é maior do que os Estados Unidos continental. Embora os Estados Unidos seja o quarto maior país do mundo e o Brasil seja o quinto, sem o Alasca os Estados Unidos ficam para trás. O Brasil é sim gigante pela própria natureza.